Miqueias 5, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Convido você a abrir sua Bíblia, a acompanhar a leitura deste texto. Miqueias 5, do versículo 2 ao versículo de número 6. Preste atenção na leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra de Assíria e a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Até aí, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que nos traz a vida. Que o Senhor possa agora abrir nossos olhos para vermos a Tua glória, os nossos ouvidos para ouvirmos o Teu ensino e os nossos corações para aplicarmos a Tua verdade nas nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como que você faz para confortar uma pessoa que está sofrendo ou que está passando por dor? Uma das melhores maneiras e mais utilizadas é através de promessas. Nós estamos no Dia dos Namorados, tivemos um jantar muito bom ontem com o pessoal da igreja. E nesse clima de romance, imagine um casal, casado ou de namorados, que estão distantes por algum tempo e sentem saudade um do outro. Neste tempo de saudade e dor, é a promessa do reencontro que traz conforto, que traz consolação. A mesma coisa acontece para uma pessoa que está sofrendo com alguma dor. A promessa de que a cura está chegando, de que o remédio fará efeito, já traz um alívio imediato. A pessoa sabe que essa dor não vai durar para sempre, ela vai passar. A promessa que passará traz conforto, traz alívio. Mas talvez a ilustração mais clara de que a promessa produz efeitos imediatos para confortar uma pessoa sofrendo é quando você imagina uma criança. Uma criança que você tem que tomar conta porque os pais saíram. Talvez por apenas 5 minutos a mãe dessa criança, deste bebê, saiu de perto e a criança chora. Chora porque não está acostumada a ficar longe de sua mãe. Como que você faz para tentar acalmar a criança? Você diz: a mamãe já vem. Você faz uma promessa de que a mãe da criança irá retornar. Muitas vezes, normalmente, essa promessa já acalma um pouco a criança. Passam-se alguns minutos, a criança chora mais uma vez, desesperada, e o que você faz então? Reforça a promessa e provavelmente adiciona detalhes. Você diz: olha, mamãe já vem, ela foi ali comprar tal coisa e já está voltando. Agora a sua promessa de que a mãe retornaria, ela tem detalhes. Você diz: olha, onde ela foi, o que ela foi fazer e ela está voltando. E assim, a promessa com esses detalhes produz um conforto um pouco maior para esta criança. Queridos, de certo modo, é isso que o profeta Miqueias faz.
Nós vimos, desde o começo do livro, que o profeta está denunciando os pecados do povo, da liderança, e ele anuncia que a justiça de Deus viria através do cativeiro. O povo de Deus seria levado escravos, cativos, para a terra de estrangeiros. Primeiro da Assíria, depois da Babilônia, mas o fato é que o povo seria levado em cativeiro. No capítulo 4, o profeta então começa a falar dessa promessa para trazer conforto para o povo. O povo que sofreria, que iria passar por épocas difíceis, sofrendo cativo sob o governo e a ditadura de outros reinos. O profeta faz a promessa: Deus vai estabelecer o seu reino e Deus vai exaltar o seu povo. Isso nós vemos no capítulo 4. Só que o profeta diz, olha, antes dessa promessa acontecer, o sofrimento virá. O sofrimento, no caso, então, ele é aquilo que antecipa a salvação. A salvação está vindo, a promessa já foi feita, mas haverá um tempo de dor antes que essa promessa aconteça. O povo, então, está sofrendo, irá sofrer. E o que o profeta faz, então, no capítulo 5? Ele reitera a promessa, a salvação está vindo. Mas ele não apenas repete o que já foi prometido, ele adiciona detalhes. Ele diz, a salvação está vindo e ela vai vir em tal lugar, em tal momento, através de tal pessoa. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é que o eterno rei virá no local e no tempo determinado para apacentar, pacificar e proteger o seu povo. O povo que estava sofrendo, que estava passando por dores, recebe uma promessa e recebe os detalhes dessa promessa. Quando e como que a salvação acontecerá. O eterno rei virá no local e no tempo determinado. Isso aqui nós vemos do versículo 2 ao versículo 3. Veja que o profeta diz, e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O rei está vindo, e ele vem no local determinado, uma pequena cidade, pequena demais para ser mencionada nas grandes genealogias, nos livros, nos registros históricos, uma pequena cidade que não tem tanta importância assim, é de lá, Belém Efratá, que o rei, aquele que reinará em Israel, está vindo. Mas veja que Deus não diz, através do profeta, somente o local que o rei viria, ele diz quem é esse rei, ele diz, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse rei que trará salvação, ele não é qualquer rei, ele não é qualquer pessoa, ele é o próprio Deus encarnado, ele é aquele cujas origens são desde a eternidade. Preste atenção, só há um ser que é eterno, o próprio Deus. O profeta está dizendo, Deus vai exaltar seu reino, Deus vai exaltar seu povo, Deus vai salvar o seu povo através do rei. Que rei é esse? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele cujas origens são desde a eternidade. No versículo 3, então, ele diz, olha, eu já falei o local, Belém, Efratá, eu já falei quem ele é, o rei, o próprio Deus encarnado, aquele cujas origens são desde a eternidade. E eu vou falar agora quando que isso vai acontecer. Quando tiver que acontecer. No tempo determinado, no tempo adequado. Não é imediatamente para os ouvintes dessa profecia, mas no momento em que Deus havia determinado. Como nós lemos lá em Lucas, quando os dias de Maria grávida se completaram, Cristo nasceu em Belém, na cidade de Davi, exatamente onde a profecia havia anunciado. A Bíblia nos diz que Cristo veio na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato que Deus havia determinado. Até a vinda deste Rei eterno, o povo sofreria, é o que o profeta está dizendo. O Senhor os entregará até o tempo
em que a que está em dores tiver dado à luz. Neste tempo, então, os restantes de seus irmãos voltarão aos filhos de Israel. Mas veja, é no tempo determinado. O que nós aprendemos com isso é que o eterno Rei, Jesus Cristo, virá, e ele virá no local e no tempo determinado. De cara, isso já nos ensina uma lição muito importante. Deus determinou todas as coisas, até mesmo a salvação do seu povo. Essa história de que existe um plano B, de que Deus criou o mundo bom, o homem pecou, então Deus teve que pensar, e agora o que eu faço para salvar esse povo mau? Já sei, vou mandar meu filho. Essa história não é verdade. Antes da criação, antes de tudo acontecer, Deus já havia determinado que a salvação viria através do seu Filho Jesus Cristo, na cidade de Belém, na plenitude do tempo, no tempo ideal, no tempo determinado. Deus não falha, não há plano B. Tudo está debaixo do controle e do governo de Deus. O povo sofreria, mas o sofrimento duraria o tempo exato que Deus determinou, porque o eterno Rei viria no local e no tempo determinado. Nós podemos aplicar isso para a nossa realidade. Nós que temos o privilégio de viver na nova aliança, ou seja, este eterno Rei já veio. Exatamente como a profecia diz, ele já veio, ele já entregou a vida dele na cruz para nos dar a salvação. Ele já conquistou aquilo que é prometido aqui. Mas veja, o plano de Deus que determina exatamente quando e onde as coisas acontecem, continua a acontecer. E assim como os ouvintes originais aguardavam a vinda do Messias, nós aguardamos a segunda vinda do Messias. E assim como os ouvintes originais, enquanto esperavam a vinda do eterno Rei, passaram por dores e dificuldades, nós habitamos num mundo caído, cheio de problemas, dores e dificuldades. E aguardamos a prometida vinda do Filho de Deus, o eterno Rei. A mensagem original se aplica para nós também, povo de Deus, sofrendo num mundo contaminado pelo pecado. O que nós devemos fazer então? Nos lembrar da promessa. Cristo veio no tempo e no local determinado. Cristo retornará no tempo determinado. Deus não se atrasa. Deus não se esquece. Deus não falha. Confie nele. As dores passarão. Cristo está voltando. E quando ele voltar, as suas lágrimas ele mesmo enxugará. Você habitará na presença dele, onde não há dor, nem choro, nem fome, nem tristeza. Você habitará na plenitude da glória de Deus, com a alegria perfeita e completa. Aguarde a promessa de Deus. Viva com essa promessa em sua mente, para ter força e para ter o conforto durante o sofrimento nessa vida. Mas lembre-se, o sofrimento ele acontece de acordo com a determinação de Deus. Não desanime, vai passar. Não desanime, Cristo está com você. Não desanime, o seu Deus está no controle. E assim como ele enviou o Filho dele no tempo, no local adequado, determinado, ele está cuidando de você hoje, no tempo e no local em que ele te colocou. E o seu Filho retornará para julgar os vivos e os mortos no tempo e no local determinado. Confie no Senhor. Mas essa mensagem não é só uma mensagem para confiarmos nele, não é só uma mensagem para perseverarmos nas dificuldades, também serve como um puxão de orelha para mim e para você. Quantas vezes você já se pegou reclamando e murmurando da situação em que você se encontra? Como se Deus estivesse se esquecido ou falhado. Talvez o emprego que você tem hoje não te traga tanta alegria assim e você se pega todos os dias reclamando, murmurando. Como se Deus estivesse errado, como se Deus não fosse aquele que determina o tempo e o local que as coisas acontecem, como se Deus não fosse aquele que é soberano sobre todos os segundos, todos os instantes, todas as coisas.
Você está aonde Deus determinou que você estivesse, para que você sirva a Ele com alegria, para que você glorifique a Ele com alegria, no local e no momento em que você se encontra. Lembre-se que o mais difícil Deus já fez, te dar o perdão dos pecados, a salvação, através do sacrifício do próprio Filho dele. E esse acontecimento incomparável, singular, único em toda a história, aconteceu no tempo ideal, no momento adequado, no local onde Deus determinou que acontecesse. Por que você duvida que a sua vida está fora dos controles de Deus? Por que você acha isso? Confie nele e se contente com a soberania de Deus. Deus determina todas as coisas. Cristo veio no local certo, no momento certo. A sua vida acontece segundo o plano determinado de Deus. Mas aqui nós devemos pausar e corrigir um erro comum. Porque muitas pessoas estão pegando essa verdade maravilhosa, essa verdade que nos incentiva a trabalhar com alegria, a viver nossos dias alegres, porque estamos debaixo do controle poderoso de um Deus sábio e bom. Eles pegam essa verdade maravilhosa e abusam para disfarçar a preguiça, o comodismo e a falta de vontade de fazer as coisas. Pessoas dizem, meu emprego está ruim, mas se for da vontade de Deus, eu vou arrumar outro. Mas não levanta cedo para levar currículo, não procura entrevistas, não se capacita. Será que assim você vai conseguir um outro emprego? E quando não consegue, você ainda coloca a culpa em Deus. É a vontade de Deus que eu fique do jeito que estou. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que sim, devemos aceitar e glorificar a Deus aonde estamos. Deus não erra. Deus sabe o que é bom para nós. Deus determina local, tempo, todos os detalhes da nossa vida. Mas Deus também nos dá a capacidade de buscar, dependendo dEle, coisas melhores, situações diferentes. Então, ore, alegre-se com o que você tem e procure algo melhor, dependendo dEle. Aí sim, se for da vontade dEle, você vai encontrar. Se não for, você estará contente na situação em que você se encontra. É isso que o apóstolo Paulo ensina, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não se contentava em pregar a palavra só para uma pessoa. Paulo buscava novas cidades, buscava novos pontos de pregação. Paulo queria que o evangelho alcançasse todas as nações. E ele foi até onde a força e a providência de Deus permitiu que ele fosse, contente em todas as situações. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que às vezes os planos de Paulo eram frustrados. Ele mesmo disse, eu tentei ir até vocês, mas Deus não permitiu, não era da vontade de Deus. Paulo estava contente em não ter cumprido com o seu plano. E outras vezes Deus abençoava e abria portas para que ele pregasse o evangelho em outras cidades. Ele ia, pregava, contente na providência de Deus. Nós devemos ser da mesma forma. Olhe para essa promessa, porque essa é a promessa máxima, maior, a salvação, o perdão dos pecados. O mais difícil de acontecer já aconteceu. E aconteceu exatamente quando e onde Deus determinou. Pegue essa certeza e aplique para a sua vida e entenda, eu estou no local e no tempo que Deus determinou. O meu trabalho, a minha vida, a minha família, onde eu moro, tudo isso está debaixo da vontade de Deus. Eu estou contente por Deus me colocar aqui. Eu gostaria de conseguir servir a Deus melhor com esse outro emprego. Eu gostaria de providenciar uma situação mais confortável para minha família através de tal promoção. Eu vou buscar em Deus alcançar meus objetivos. Mas se não acontecer, tudo bem, porque não era da vontade de Deus. Se acontecer, glória a Deus, era da vontade dEle. Eu vou fazer o que eu puder, eu vou buscar, dependendo dEle, sabendo que o que acontece hoje, o que acontece amanhã, já foi determinado e está debaixo da vontade do Deus.
Olhe para essa promessa máxima e aplique essa certeza para a sua vida. Viva baseado nesta verdade, sabendo que Deus já te deu a salvação. Você não precisa se preocupar. Deus já enviou o eterno Rei. Alegre-se nisso. E Deus determina até mesmo o local. Deus muda a lógica do mundo. Jesus nasceu em Belém, uma cidade pequena, insignificante. Ninguém esperava que um rei, que o eterno Rei, viesse dessa cidade. Confie no Senhor. Ele trabalha e Ele faz as coisas segundo a vontade dEle, que é boa e perfeita. Uma outra verdade que nós aprendemos nisso é claro, este Rei é o eterno Rei. Em outras palavras, quem nasceu nessa cidadezinha, quem foi colocado numa manjedoura, teve um nascimento humilde, porque não tinha lugar nos hotéis, não é um ser humano qualquer, é o Filho de Deus, o Deus homem. Isso significa, queridos, que aquele que olha para você e diz assim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aquele que diz, arrependa-se e creia. Aquele que diz, confie em mim, creia em mim e você verá o reino dos céus. Não é qualquer homem fazendo uma promessa vazia, é o próprio Deus te prometendo essas coisas. Aceite esse convite. Venha até Ele. Não continue rejeitando como se fosse uma oferta de um vendedor barato, de uma pessoa qualquer, nem mesmo de um grande pensador que tem ideias maravilhosas. Não, não é um homem, é Deus te convidando. Vinde a mim, eu vou te dar descanso. O único Salvador é este aqui, o eterno Rei, aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, que nasceu nessa pequena cidade, Belém, Efratá, para tirar o pecado do mundo. Aceite o convite dele. Creia neste Rei. Ele é o eterno Rei. E se você já crê nele, se você já tem ele como o Rei da sua vida, como o Salvador da sua vida, alegre-se nisso, porque, veja, é o próprio Deus, o eterno Rei que te faz promessas. Acredite nas promessas dele. Quando ele diz, eu voltarei, creia, porque não é um homem qualquer prometendo voltar. É o próprio Deus, o Deus Filho, dizendo, eu voltarei. A sua palavra não falha. Como nós cantamos há alguns minutos, ele não é homem para mentir. Tudo o que ele diz acontece. O próprio Deus está te prometendo essas coisas. Aquele que te promete descanso, que te promete paz. Leia o capítulo, João 17, a minha paz vos dou. É o próprio Deus te prometendo todas essas coisas. Confie nisso. Aquele que entregou a vida para te dar salvação é o próprio Deus, o Deus Filho, que morreu na cruz para te salvar. Sabe o que isso significa? Que qualquer pessoa ou qualquer coisa que tente tirar o sossego da certeza da tua salvação, no fundo está tentando dizer, aquele que morreu não era lá essas coisas. Não permita que isso aconteça. Não duvide da eficiência da morte de Cristo, porque quem se entregou naquela cruz não foi qualquer um, foi o Filho de Deus, o Deus Filho, aquele cujas origens são desde a eternidade. Só há um Deus, e Ele se encarnou para te dar a salvação. Confie nisso. Ele diz, se você crer em mim, você é salvo. Creia nele e alegre-se na salvação. Não permita que ninguém te tire esse sossego, nem mesmo você. Sim, você. Nós temos muitas falhas, e às vezes quando olhamos para o nosso coração, nós temos medo, porque vemos uma multidão de pecados. E às vezes nos perguntamos, como posso crer em Jesus, como posso ser um filho de Deus se eu faço essas coisas? Não olhe para você. Porque não é a sua conduta, não é o que você faz ou deixa de fazer que te dá a salvação. É o fato de que Deus enviou seu Filho, o Deus homem, aquele cujas origens são desde a eternidade, veio, nasceu de uma mulher, viveu uma vida debaixo da lei, cumpriu com a lei de Deus perfeitamente e inocente, foi condenado, morreu a pior das mortes,
para te lavar dos seus pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e derrotou a morte, derrotou o pecado, derrotou a Satanás. É este Rei que te dá confiança. Confie nele, confie no que ele diz, confie no que ele fez. Alegre-se nas promessas de Deus. O povo estava sofrendo. E o profeta então fez uma promessa, repetiu e reforçou essa promessa e deu os detalhes. O rei virá no tempo e no local adequado. Mas não é só isso que o profeta dá de detalhes, o profeta também nos diz o que este rei fará. E é do versículo 4 ao versículo 6 que nós vemos que o eterno rei, ele apacenta, pacifica e protege o seu povo. O profeta diz assim, ele, o rei, aquele cujas origens são desde a eternidade, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles, o povo, habitarão seguros. O que o profeta está nos dizendo é que este rei, o eterno rei, ele é o rei pastor. Ele apacenta o povo de Deus. Sabe o que isso significa? Significa que ele sustenta, que ele cuida, ele direciona. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelo bem das ovelhas. Mas ele não é só aquele que apacenta na força do Senhor, não é só aquele que terá o nome engrandecido até os confins da terra, ele também é aquele que pacifica, que traz a paz. Ele diz no versículo 5, este será a nossa paz. O eterno Rei, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu na pequena cidade de Belém, ele é a nossa paz. A nossa paz não é algo conquistado à força, como a paz do mundo é. O mundo está sofrendo guerras em alguns lugares e outros lugares está em paz. Mas normalmente a paz que existe é por medo. É uma paz enforçada por conta do poder militar de uma nação. Como essa nação é muito poderosa, as outras não fazem nada, então estão em paz. Queridos, a nossa paz não é algo, é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Não tem risco nenhum da nossa paz acabar ou falhar. Ele é o eterno Rei que apacenta e pacifica. Aquele conflito entre nós e Deus por conta do pecado já foi resolvido. Nós temos a paz de Deus em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Alegre-se que Ele é o eterno Rei que apacenta e pacifica. Mas não só isso, Ele também protege. O profeta então dá uma imagem detalhada dessa proteção. Ele diz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes. 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Aqui, todos os comentaristas concordam, o profeta está utilizando a Assíria como uma representação de todo tipo de mal. Por quê? Porque por muitos anos, a Assíria era a maior ameaça que Israel tinha. Em outras palavras, era da Assíria que o perigo viria a qualquer momento. O povo vivia com o receio do ataque do reino da Assíria. A Assíria, então, representa todo o mal. Assim como terra de Nimrod. Se você voltar lá na narrativa em Gênesis capítulo 10, você vai ver, era uma terra mal. O profeta está utilizando um elemento mal para representar todo e qualquer tipo de mal. Ele está usando uma linguagem atual para representar algo que também engloba o futuro. A Assíria significa todo tipo de mal. E qual que é a promessa? Quando o mal vier, este rei levantará príncipes e pastores para consumir este mal. Consumir este mal à espada e expulsar este mal de dentro das suas próprias portas.
Ou seja, este rei que vem para apacentar as ovelhas, que é a nossa paz, ele também nos protege dos inimigos. Ele derrota os inimigos, ele expulsa os inimigos de dentro do reino de Deus. Ele é o rei que apacenta, pacifica e protege. Mas veja que interessante, essa promessa está acontecendo até os dias de hoje na igreja. Nós já vimos que o reino de Deus é a igreja de Cristo. Nós somos o reino de Deus, nós fazemos parte deste reino. E o Senhor Jesus, o único cabeça da igreja, é aquele que protege a sua igreja. E ele escolheu fazer isso como? Através de vice-regentes, levantando príncipes e pastores. Os números 7 pastores e 8 príncipes é uma técnica de linguagem que o profeta usa para enfatizar o último número. Ele diz 7, 8, é uma forma de dizer que o número verdadeiro aqui, nesse conjunto, é o segundo, 8. E o que 8 significa aqui? 7 tem o sentido de perfeição, 8 é mais que a perfeição. O que o profeta está dizendo, olha, Cristo, o rei que virá e defende o seu povo, ele vai levantar outros que servirão debaixo da autoridade para proteger o seu povo. E estes outros príncipes, pastores, eles serão sempre mais que o suficiente. Não vai faltar vice-regentes para proteger o meu povo, porque eu, aquele que existo desde a eternidade, o Rei Jesus, está dizendo, ele levanta pastores e príncipes para proteger o seu povo. Não vai faltar. A igreja existe até os dias de hoje porque Cristo cumpre com a sua promessa, ele protege. Quantos reinos e quantas pessoas tentam derrubar o reino de Deus? E já tentaram, e todos caem, são todos destruídos. Ditadores, governantes corruptos e maus que trabalham ardentemente contra o avanço do reino de Deus falham e falham miseravelmente e não conseguem destruir a igreja. Há 2000 anos isso é verdade, e se Cristo não voltar por outros 2000 anos, isso permanecerá sendo verdade. E se Cristo não voltar por 10.000 anos, permanecerá sendo verdade. Cristo protege o seu reino, ele é o rei que apacenta, que pacifica e que protege. Ele derruba os inimigos, ele tira o mal de dentro do reino, ele protege o seu povo. E ele continua fazendo isso através de líderes que ele mesmo levanta. Queridos, isso significa, de uma maneira prática, que Cristo é o nosso pastor. Você é ovelha do rebanho dele. Traga todas as suas necessidades para ele. É ele que vai te alimentar. É ele que vai te conduzir. É ele que vai te buscar quando você estiver perdido. É ele que vai tratar das suas feridas quando você estiver machucado. Você é uma ovelha do rebanho de Cristo Jesus. Ele é o bom pastor que cuida, que salva, que resgata, que alimenta. Se você está nele, se você faz parte do rebanho dele, você pode se alegrar, porque nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que a Bíblia diz. É o que o profeta está nos lembrando. Ele não é apenas o nosso pastor, ele é a nossa paz. A nossa paz não é como a paz do mundo. É por isso que nós podemos viver num mundo caído e vivermos tranquilamente, porque Cristo é a nossa paz. A paz de Cristo está em nós. Aquilo que nos tirava o sossego, no fundo, sabíamos que era o fato de que estávamos em inimizade contra Deus, porque pecamos contra um Deus santo. Cristo é a nossa paz. Ele é o nosso pastor, ele é a nossa paz e ele nos protege. E ele protege o povo dele na igreja da igreja dele, normalmente através de líderes, levantando e capacitando pessoas para liderar o povo. Ou seja, você, oficial da igreja, preste atenção, você é um vice-regente de Cristo na igreja. O seu papel é ser instrumento na mão de Cristo para defender o povo dele. Ai daqueles líderes que são a causa da destruição do povo de Deus. Você é aquele que deveria defender, edificar,
Aceite esse chamado e busque cumprir com essa obrigação com alegria e dependendo do Senhor. Não dependa de você mesmo. Se você depender só de você, você está perdido. Busque as suas forças naquele que cuida do povo, aquele que é o bom pastor. Igreja, ore por seus líderes. O que o inimigo quer fazer é derrubar os líderes. E ele se alegra quando ele vê uma igreja dividindo por conta da queda dos líderes. Quando ele vê o povo de Deus sofrendo, as ovelhas de Cristo machucadas por conta da queda, da corrupção, da sujeira dos líderes. Ou seja, você que é líder, você é um alvo do inimigo. Presbíteros, diáconos, fiquem alerta, vigiem, orem, alimentem-se da palavra. Vocês têm que dar o exemplo, vocês têm que estar sempre alertas, porque o inimigo quer te derrubar. Quando na verdade o seu papel é ser um dos príncipes e pastores que Cristo levanta para proteger o seu povo e expulsar o mal da igreja. Igreja, ore por seus líderes. Não há como enfatizar isso demais, não há como pedir isso demais. Vocês devem orar pelos presbíteros, pelos diáconos, pelo pastor, para que Deus os preserve, para que Deus os capacite, porque se isso não acontecer, a igreja irá sofrer. O nome de Cristo será envergonhado. Ore por estes homens. Honre-os com suas orações, buscando, pedindo a Deus pelo bem deles. Mas alegre-se, porque você não é uma parte do povo de Deus que está abandonada. Cristo está protegendo através de líderes. Cristo está capacitando. Cristo está te defendendo. Alegre-se nisso. Olhe para essa promessa. Eu não sei o que é aquilo que tem tirado o seu sossego. Tem te trazido tristeza, choro. Talvez você se encontre na situação que uma criança está quando está longe da mãe, chorando, desesperado, sem esperança. A promessa do retorno da sua mãe te traz algum conforto, mas sabe o que realmente acalma completamente o coração dessa criança? Quando ela vê a sua mãe. O que o profeta está fazendo aqui é exatamente isso, muito mais do que nos confortar com uma promessa e com os detalhes dessa promessa, que já é conforto, porque é uma promessa infalível, vai acontecer, já se cumpriu. Nós vivemos num tempo em que isso já se cumpriu, Cristo já veio, Ele já é o nosso pastor, Ele já deu a vida por nós. Mas o profeta vai além, ele faz a promessa, ele repete a promessa, dá detalhes dessa promessa, e em toda essa descrição que ele está fazendo é elevando os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus. Por isso que nós podemos nos acalmar em todas as situações. Olhe para Cristo. É Cristo que está sendo exposto aqui neste texto. A promessa é sobre Ele, é Ele que vai vir, Ele que é a vida, Ele que é a salvação, Ele que é o Rei, que veio no local e no tempo determinado para apacentar, pacificar e proteger o seu povo. Feche seus olhos.